Fala família evolutiva, beleza? Aqui é Rafael Rosas e nesse vídeo eu vou tirar vários prints, né, do meu WhatsApp para que você possa ver o que está acontecendo na lista, né, sobre toque, e que começou com o toque de tema homoafetivo, né, o HOACD. E vamos lá para a gente ver o que está acontecendo, os resultados que estão rolando e para a gente também comentar algumas das dúvidas que são mais comuns. Vamos lá, vou abrir a tela aqui. Bom, a gente pode observar aqui, né, nesse print aqui de tela, eu tirei aqui, né, as imagens para não abrir aqui a identidade de ninguém. A pessoa pergunta aqui: Rafa, posso te fazer uma pergunta? O meu HOACD parece que sumiu, desapareceu. E aí ela manda um áudio que é sobre um outro assunto, eu não vou abrir aqui, e ela fala: e isso me faz perguntar, se estou sem ansiedade, o que impede dos meus pensamentos serem verdade? Bom, o primeiro ponto aqui que a gente precisa estar considerando, né, segundo a programação neurolinguística, é essa primeira parte aqui, né? O meu HOACD parece que sumiu, né? Como eu sempre falo, repetindo mais uma vez, evitar essas palavras que trazem um sentido de apropriação do problema, né? O meu HOACD. Não, esse transtorno que eu, né? O HOACD parece que sumiu, né? Procurar tirar essa conotação de apropriação. Usar essa conotação de apropriação quando você for utilizar algo que seja objetivo, que seja funcional, né? Que seja objetivo. Ok? Então, aqui continuando com a outra questão, né? Isso me faz perguntar, né, se estou sem ansiedade, o que impede dos pensamentos serem verdade? O que vai impedir eles de serem verdade, né? Ninguém vai impedir, né, de ser verdade nem de ser mentira. O que vai fazer você avaliar e se convencer do que é verdade, do que é mentira, são os dados de realidade que você precisa acessar no seu banco de memórias. Como eu falo, é olhar para trás e ver. No caso nesse caso é uma moça, é uma menina, né? É uma moça de 20 e poucos anos. O que vai fazer ela perceber se esses pensamentos são verdade ou mentira é o seguinte: ela olhar para trás e saber, como mulher, como menina, né, de infância, né, ela teve as primeiras paixões. Essas primeiras paixões, né, quando aconteceu? Foi de infância, né? Foi bem jovem. Por quem que ela se apaixonou? Foi pelos amigos ou pelas amigas, né? Foi pelos menininhos ou pelas menininhas? E aí, nesse caso, nós fizemos uma entrevista, né? Foi a primeira entrevista de posicionamento, que é uma entrevista sem custo, e ela confirmou, né, que não tem nenhum dado de realidade de que algum dia tenha se apaixonado por menina, né? Nem exclusivamente por menina, nem da mesma forma com que ela tenha se apaixonado pelos primeiros namoradinhos de infância. Então, isso é um dado de realidade que a gente vai utilizar para trabalhar com as autossugestões, né, que vão estar ajudando a quebrar esse fluxo de pensamentos obsessivos, que é um fluxo de pensamento automático, né, que vem dos tabus, dos preconceitos que a própria pessoa que sofre com o HOACD absorveu, né, da sociedade, da família, enfim, das pessoas, dos modelos com que ela conviveu durante a sua formação. Uma outra questão aqui, né, numa outra pessoa, que está falando aqui, no caso, é um rapaz, né, que fala, né: boa noite, Rafael. Então, eu ainda tenho alguns ecos de memória do HOACD que me causam dúvidas, mas aqui ele coloca: eu estou 90% livre disso, livre desse toque. Mas aqui ele coloca de novo aqui, né: tenho alguns ecos de memória do HOACD, né? Ainda estão ecoando algumas memórias na minha mente do HOACD, né? Eu sei que isso são ecos de memória, eu sei que essas dúvidas são ecos de memória, porém eu estou treinando, eu estou me desenvolvendo e eu sei que eu posso me livrar.
eu já estou 90% livre disso. Eu posso chegar a 100%, né? E me sentir forte, tranquilo, feliz e viver a minha vida naturalmente, livre disso totalmente. Então essa é uma sugestão bem refinada, né, do que a gente pode utilizar aí, aproveitando, né, se desapropriando desses ecos de memória, né, e trabalhando com essa sugestão. Uma técnica muito interessante que você pode fazer, que é uma técnica de visualização, né, para trabalhar com esses ecos de memória, é você visualizar uma tela mental, né, como se fosse um quadro branco, né, ou um quadro negro, um quadro verde, da cor que você preferir. Eu prefiro usar a tela branca, né, e você imaginar que está escrevendo esses ecos de memória, esses pensamentos nessa tela, né, e depois se imaginar olhando para essa tela, respirando, olhando fixamente, né, acima dessa tela, né, uns 45 graus acima dessa tela, e assoprando esses pensamentos, né, esses ecos de memória. Então toda vez que eu inspiro, eu expando a minha mente, eu abro a minha mente para novas inspirações, para novos pensamentos, para novas possibilidades, que sejam objetivas, que estejam a ver, né, que sejam coerentes com o meu objetivo X, né, e aí falar o seu objetivo, ser feliz, ser mais forte, ser mais seguro, né, viver feliz, viver livre, viver tranquilamente, né, enfim. E esses pensamentos vão se diluindo no vento, né, se tornando cada vez mais distantes, se desfazendo no ar, assim como a poeira, né, vai se desfazendo. Então é um trabalho de autossugestão e de visualização que ajuda nesses pensamentos. Então é você imaginar essa tela, imaginar escrevendo lá. Uma outra coisa também, trabalhar com cores. Imaginar escrevendo esses pensamentos numa tela de cor vermelha, aí depois colocar uma cor azul, que é uma cor que dá calma, tranquilidade, e você pode emendar as duas técnicas. Imaginar que está escrito de vermelho, depois pintar de azul, e assoprando, e esses pensamentos se desfazendo. Você pode fazer isso 3 vezes por dia, tá bom? Mais uma aqui, tá? Bom dia, Rafael, eu estou me sentindo muito bem. Aos poucos os meus sentimentos estão voltando, os sentimentos positivos, tá? Como a questão da libido voltou com tudo, né? Ontem estava com a namorada, a vontade de fazer sexo foi enorme, estava subindo as paredes. Suas dicas fazem bastante, né? Suas dicas fazem bastante. Eu imagino que fazem bastante, né? Fazem bem, né? Imagino que tenham ajudado bastante, né? Aqui é um erro de digitação aqui, mas eu entendi o sentido. Agora é só continuar, para os pensamentos não virem mais. Então, segue a mesma dica que eu dei lá do print anterior, né? Então, é as mesmas dicas, é basicamente a mesma coisa, tá? Só adaptando aos seus objetivos e aos pensamentos, né, que ainda estão ecoando, ok? Mais uma aqui. Aqui é uma moça, né, que dá um depoimento que sempre me emociona, eu fico sempre grato e me sinto muito feliz de poder participar, né, dessa história. Então ficamos mais aliviados pelo seguinte fato de alguém ter passado por isso e afirmar que teve a cura, por ter tido algumas experiências, né, parecidas com a nossa. E começamos a ver que não somos únicos com esse problema, de maneira que tudo fica mais simplificado. Já não é um monstro de 7 cabeças, e só uma fase de evolução. Quando eu comecei a ouvir a família evolutiva, então eu coloquei em práticas técnicas de meditação, de visualização, e foi mudando. Estou muito feliz e creio que creio na cura. Eu sou curada, né? Eu sou curada. Muito bom isso. Eu sou curada, né? Ela pegou bem o sentido da coisa. Eu acredito que isso expressa que ela pegou bem o sentido da metodologia de cura criativa, né? Eu mandei uma técnica, ela gostou, né? Que é a técnica do ansiômetro. A técnica de respiração diafragmática também é uma maravilha. Super em paz, mais centrada e mais feliz. É esse os resultados que você alcança. Essa é uma pessoa que não fez sessão, que não fez entrevista, que não comprou sessão,
né, comigo e teve o resultado em mais ou menos em 30 dias. Né? Então esse é o tipo de resultado que as pessoas percebem. Né? Então você tem uma entrevista, né, que você pode estar marcando, que é uma entrevista de posicionamento. Olha, gente, eu peço desculpa às pessoas que estão insistindo, realmente não têm condições. Né? Eu atendo, por exemplo, hoje eu vou atender até às 10h30 da noite. Né? Então não tem como eu deixar de atender a pessoa que já está na lista de espera já há um mês, já, né? Para atender uma pessoa que realmente também está desesperada, assim como as outras pessoas estavam. Então, só mesmo com horário marcado, só mesmo com horário marcado, tá bom? Então, esse é o resultado que você pode ter em 30 dias. Se você não tiver esse resultado em 30 dias, após uma sessão de posicionamento, que é grátis, sem custo, onde você vai realmente entender como funciona e como pode funcionar para você, a partir disso você não tem obrigação nenhuma de comprar. Se você comprar, se você não tiver o tipo de resultado como esse, né, ela não está totalmente curada. Né? Ela ainda tem ali alguns pensamentos, como eu vi em algumas outras mensagens. Né? Aí veja como é. Né? Veja como é bem espontâneo isso. Ela ainda sofre com alguns pensamentos. Ela não tem. São ecos de memória. Né? Então veja como esse é um exemplo de como é automático essa questão da linguagem de apropriação. Então a gente precisa fazer essas autossugestões de uma forma consciente, evitando esse automatismo. Tá? Esse foi um exemplo de como isso acontece no dia a dia. A diferença é que eu já sei, eu já passei por o que você passou, eu já cheguei no fundo do poço, né? Eu fiquei dos meus 9 anos de idade, gente, até os meus 20 e poucos anos, meus 21, 22 anos, sofrendo com transtornos. Né? Eu só fui me perceber livre disso realmente com 20 e poucos anos, depois que eu já estava na faculdade, e depois que eu já estava até trabalhando já. Né? Então, tem pessoas que estão, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu já tô com isso já há 4 dias. Né? Tem pessoas que já estão com isso há 25 anos. Né? E então conseguiram se libertar. Né? E pessoas que sofreram com isso durante 25 anos e conseguiram se libertar. Então, é algo de realmente você perceber que isso é um modelo de possibilidade. Né? Esse aqui é um print do YouTube, né? Já tenho feito meditação no seu canal e estou me sentindo mais tranquila. Pensamentos objetivos diminuíram bem. Né? Esse é o tipo de resultado que você pode ter aí em poucos dias, né? Em menos de 30 dias. Oi, Rafael, boa noite. Amanhã eu não consigo de manhã, tá? Desculpa aí. Tá, mas, eu notei que melhorei bastante essa semana, mas vou, né, mesmo... Mas você mesmo disse, ainda ficam os reflexos, né, os ecos, né, mas sem dúvida estou melhor. Né, e aí, como eu falei, aí também o rapaz, trabalhar os ecos daquela forma que eu falei, tá? Nos slides anteriores. Ó, aí assim, né, eu tive que colocar esse exemplo, né, não quero ser machista, mas assim, né, é algo que é uma dúvida muito frequente, como a gente viu num outro também, em relação à libido ele voltou a sentir a sua libido, ou seja, voltou a sentir o desejo sexual. E aí nesse caso ele, você se relacionou com a vizinha, você trocou energia sexual com a vizinha, né? A sua vizinha também te faturou, né, nesse caso. Então, é só para brincar um pouquinho que os dois lados se beneficiaram, né, disso, né, e o que é verdade, né, os dois lados tiveram prazer, espero, né, que não tenha sido só você, espero que você tenha proporcionado prazer a ela, assim como ela proporcionou a você. Né? É bem ser homem, né? É bom ser homem, é bom, né, se saber que você, né, o seu trabalho é muito bom. Obrigado pela confiança. Esse é o tipo de resultado que você pode ter também, né, em 30 dias, né, ou até em menos de 30 dias. Aqui é um outro print do YouTube, né? Cara, a gente vê, né? Não é tão comum, mas o outro lado também pode acontecer. Olha só, isso foi maravilhoso, foi realmente muito bom ter
tido esse tipo de depoimento no canal. Eu pedi isso, né? E uma única pessoa até agora falou: cara, comigo foi o inverso. Eu sempre gostei de meninos, no caso é um menino que está falando, um homem, né? E isso foi super natural. Olha aí o dado de realidade. As pessoas que são realmente homoafetivas, elas sempre sentem que isso é natural. Os conflitos dela em relação a isso são outros, mas o sentimento de que elas gostam do mesmo sexo é natural. Isso é um dado de realidade preciosíssimo. Mas eu nunca gostei de meninas, outro dado real, nunca gostou de meninas, né? E aí, eu comecei a cismar, no caso, eu acredito que digitou errado, seja cismar, né, que eu era bissexual. Mas em nenhum momento eu sentia atração por mulheres. Mas quando eu mentalizava isso, eu pensava cada vez mais e acabou que percebi que era realmente, que realmente não curto meninas, mas sim meninos. E eu sou diagnosticado com TOC desde os 15 anos de idade, né? Antes disso, ele já é diagnosticado com TOC. Então vejam, outro dado de realidade, que o TOC ele migra de tema. E é uma pessoa que é assumidamente declarado, feliz, aparentemente muito feliz, né? Aí como sendo uma pessoa homoafetiva, e ele se sentiu incomodado pelo fato de achar que era bissexual, mesmo sabendo que não tem interesse em mulheres. Então veja, é um exemplo de uma pessoa que é realmente, que sempre soube, né, e sempre foi natural, né? Então foi um inferno, mas eu superei e hoje não tenho dúvidas. As inseguranças em relação à minha sexualidade, né? Então é uma pessoa que é homoafetiva. Então eu gostei de terminar, eu achei que valeu a pena terminar com esse exemplo para mostrar que existe a contraparte também, né, o contraponto. Então, para a gente ver também como funciona a mecânica, né, como é a dinâmica da pessoa que realmente é homoafetiva. Ela sempre sabe, ela sente isso de forma natural. Ela não tem dúvidas, ela não tem medo, ela não se incomoda. Pelo contrário, o que incomoda essas pessoas é o fato delas terem que passar por um certo preconceito, por elas terem que encarar as expectativas da família, né, e decepcioná-los, né, de alguma forma, né, ou acreditar que pode decepcioná-los, ou que pode ser excluído da sociedade de alguma forma. Esses são os sofrimentos. Mas elas sentem que é natural e elas não deixam de viver isso, né, mesmo que sejam escondidas, né, em algumas situações, ou abertamente, como as pessoas falam, elas assumem isso para a sociedade. Mas elas sempre souberam e sempre foi natural. Ok? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tá? Esse é o canal da Família Evolutiva, o canal que fala, o canal brasileiro, né, que mais fala e tem mais conteúdo sobre o HOCD no Brasil, né? E sobre outras questões também, sobre, né, hipnose, sobre outros transtornos como depressão, ansiedade. Tá? E a gente vai falar também sobre outros temas do TOC, não ficando só focando no HOCD, mas abrangendo isso, porque a dinâmica do TOC ela é a mesma para todos os temas, e a gente vê que essa questão é, de fato, muito comum de migrar de temas. Então se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações, curte esse vídeo aí se você gostou, deixa seu comentário e entra na nossa lista de transmissão, onde você vai ter acesso, né, sigiloso, você vai trocar mensagens particularmente comigo, não vai ter grupos, você não vai ser exposto, né, e você pode estar aí tendo suas dúvidas tiradas e pode ter o resultado que todas essas pessoas tiveram também. Forte abraço e até o próximo vídeo.